Vou trazer um mega escândalo do governo de Lula. Mais um mega escândalo no governo de Lula, envolvendo um dos seus ministros. Escândalo criminoso que vai deixar vocês, o povo brasileiro, chocado. E mais, ainda vou trazer declarações de Bolsonaro e uma visita inusitada na Câmara. Algo acontece lá e tem homenagem tanto para Bolsonaro quanto para Lula. Já, todos os detalhes sobre isso. E ainda vou trazer uma notícia sobre a reforma tributária. Sabe de quem? De Flávio Bolsonaro. Ele vai revelar toda a verdade que está acontecendo no nosso Brasil. Infelizmente, o caos que vai se tornar o nosso Brasil por causa dessa reforma tributária, que foi sim aceita no Senado, infelizmente. Já, todos os detalhes sobre isso. Mas antes, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está falando e como está a sua cidade ou o seu estado no terceiro mandato de Lula. Bom, a minha está péssima. E olha esta notícia. PF descobre mensagens com contas para pagamentos e vê relação criminosa entre ministro de Lula e empresário. Foi o que eu disse para vocês, mais um mega escândalo no governo de Lula envolvendo seus ministros. E desta vez não poderia ser diferente, né? A Polícia Federal alega que o ministro das Comunicações do governo Lula do PT, Juscelino Filho, estabeleceu uma relação criminosa com o proprietário de uma empreiteira investigada por suspeita de desvio em contrato da Codevasf, uma estatal federal entregue ao Centrão. Realmente é escândalo atrás de escândalo. E agora, olha essa visita inusitada que aconteceu na Câmara dos Deputados, aonde teve homenagem tanto para Bolsonaro quanto para Lula. Vejam, Bolsonaro chega de surpresa na Câmara e acontece algo surpreendente. E eu vou mostrar tudo para vocês. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados, onde foi recebido por dezenas de parlamentares que gritaram mito, mito. E olha essa homenagem a ele e também a Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que mesmo não estando presente, teve homenagem para ele. Teve, vejam. Chegando na Câmara dos Deputados, imprensa. Viva o presidente Bolsonaro! Zico do lado dele. Viram, gente? Em todos os lugares tem homenagem para Lula também. Enquanto para Bolsonaro é mito, a homenagem de Lula não é tão agradável assim, mas que teve homenagem na Câmara dos Deputados, isso teve. Bolsonaro está com o embaixador de Israel, vai à Câmara para falar sobre essa situação do Hamas, aonde ele vai revelar tudo. Prestem atenção. Essas pessoas que fazem isso aí. E para encerrar, tem uma fala do presidente Lula dizendo que me aponte um chefe de Estado que conheça o Hamas, que eu vou pedir para ele libertar o Hamas. Lembro que a senhora Elis Bettencourt, senadora da Colômbia, foi sequestrada pelas Farc no ano 2002. E lá em 90 foi criado o Folha de São Paulo, com o PT, com o Lula, com o Fidel Castro e com as Farc. Ou seja, por que não agir lá atrás para libertar aquele sequestrado? Então o que nós vemos aqui, infelizmente, são pessoas que não têm qualquer consideração do ser humano agindo. E entendo eu que nós devemos botar algo na cabeça. Não pense o que acontece lá fora, não pode acontecer um dia aqui dentro. Então ainda temos a possibilidade de reagir e colocar essas pessoas nos seus devidos lugares. É o que disse o ex-presidente Bolsonaro. Ainda temos a possibilidade de reagir e colocar essas pessoas em seus devidos lugares. Como 28 anos de parlamentar, é que eu poderia falar com vocês. Para mim, isso aqui, eu, se fosse parlamentar, cada um age como achar que deve agir, nunca mais a esquerda teria um voto meu dentro dessa casa se fosse parlamentar.
Bolsonaro, segundo ele, nunca mais a esquerda teria um voto dele dentro dessa casa, principalmente por esse apoio ao Hamas. E também essa reforma tributária absurda, que vai causar um grande caos no Brasil. Veja um pouquinho dessa situação que o Brasil vai passar. Flávio Bolsonaro, filho do nosso ex-presidente Bolsonaro, vai trazer todos os detalhes para vocês. Veja. É ponto pacífico também que todos aqui somos favoráveis à modernização do sistema tributário brasileiro. Só que não dá para sair do manicômio tributário para o inferno. É o que essa PEC propõe. Se der certo, já deu errado. A pauta de IVA dual de 20% foi defendida no governo Bolsonaro. A discussão era feita em torno de 3 pilares: simplificação tributária, responsabilidade fiscal e redução de carga tributária. Em 2019, enxergamos que a famosa curva de Laffer já tinha sido ultrapassada há muito tempo. Com a ajuda do Congresso Nacional, nós provamos que é possível reduzir carga tributária, diminuir despesas públicas e aumentar a arrecadação e gerar mais empregos. Isso tudo foi feito no governo Bolsonaro e teve grande melhora para o Brasil, mesmo enfrentando uma pandemia. Mas, já no governo de Lula, a situação do Brasil está um caos. Estamos no vermelho. Mesmo com pandemia, guerra da Rússia e Ucrânia e a maior crise hídrica dos últimos 90 anos. Recursos federais irrigaram estados e municípios. Hoje nós vemos até prefeitos do PT pedindo ao presidente Lula que tenha o mesmo tratamento do presidente Bolsonaro dava enquanto comandava a nossa nação. Todos os 27 estados da federação e os 5.565 municípios ficaram no azul. Folha de pagamento de servidores públicos em dia, dinheiro em caixa para investimento, estatais dando lucro, Auxílio Brasil triplicado, Banco Central independente, juros mais baixos da história, marcos legais estruturantes, como saneamento básico, ferrovias, startups, lei da liberdade econômica, melhora nos ambientes de negócio. Em 2019, pegamos o Brasil quebrado, falido, com crise moral, e o PIB cresceu 1,2% no primeiro ano. E em 2020, com a pandemia, a maior crise humanitária que quem está vivo hoje já presenciou, o mundo caiu 10% e o Brasil apenas 3%. E em 2021 crescemos 4,6% e 2,9% em 2002. Pela primeira vez na história, um governo entregou as contas para o governo seguinte com superávit de 180 bilhões. Antes de sentar na cadeira... 180 bilhões de superávit, 180 bilhões no azul. E olha o caos que está nosso Brasil agora com apenas menos de um ano do mandato de Lula. E com essa reforma tributária, a situação só vai piorar. Lula já condenou seu governo ao fracasso, arrombando o teto com 160 bilhões de reais. Meu Deus. Na transição, Paulo Guedes avisou o Haddad: se aprovar esse rombo nas contas públicas, você vai passar os próximos 4 anos aumentando impostos para tentar fechar a conta e não vai conseguir. Senador Ovisto, a realidade chegou. A proposta do atual governo é dar ao Brasil o título de maior IVA do mundo. A PEC que está na pauta de hoje partiu de premissas erradas. Não tem responsabilidade fiscal e tem o discurso de neutralidade, mas ela aumenta brutalmente a já inaceitável carga tributária. Vocês viram, gente? Luiz Inácio Lula da Silva do PT conseguiu dar o título do Brasil maior do mundo, mas para sabe o quê? O maior imposto do mundo. Realmente, isso que Lula está fazendo com o nosso Brasil é gravíssimo. E esta reforma tributária aprovada no Senado só vai piorar a situação, porque vai ser imposto em cima de imposto, aumentando para tentar fechar as contas, assim como disse Paulo Guedes, mas não vai conseguir. E sabe qual é o próximo passo? É o que disse Paulo Guedes, infelizmente. O nosso Brasil se transformar em uma Venezuela.
E olhem esta notícia, delegado é preso no momento da propina. É isso mesmo que vocês escutaram. Um delegado da Polícia Civil do Pará foi preso nesta segunda-feira por suspeita de cobrar propina de um empresário do Tocantins. O delegado exigiu 15 mil para liberar um caminhão apreendido na Santana do Araguaia, no Pará. O delegado foi detido em Caseara, próxima à divisa entre os dois estados, quando estava no Pará com a metade do dinheiro. Ele estava com 8.670 mil em espécie. Isso é a justiça, né? Realmente, um delegado corrupto tem que ser preso? Bom, esse foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês compartilharem muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo essa verdade que com certeza a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal você sempre vai estar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos, eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.